Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, dizer da alegria que temos em poder estar mais uma noite na presença do Senhor, essa noite desse congresso tão abençoado, muito feliz mesmo em Deus. Ontem Deus nos abençoou com uma noite memorável e essa noite já tem enchido o nosso coração de alegria. Eu quero, como nós estamos retornando para o Rio, quero aqui antecipar os meus agradecimentos a todos os irmãos que sempre nos recebem tão bem. Meu querido pastor Sérgio Belfior, tenho a oportunidade de conhecer hoje, é o ministério dessa igreja, a todos os irmãos, a juventude, essa rapaziada bonita, abençoada, Diogo, Paulo, enfim, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho dispensado para nós mais uma vez. Queridos irmãos, quero convidá-lo para que você abra comigo a sua Bíblia no tema que a juventude escolheu para o seu congresso, livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, vamos ler o versículo 23. Todos encontraram? Amém? 4 e 23 de Provérbios, diz assim a palavra do Senhor: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. Será que podemos ler todos juntos, numa só voz, um coro bem bonito? Eu conto até 3 e nós lemos juntos. 1, 2, 3. Sobretudo o que se deve guardar, porque dele... Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Obrigado, meu amado. Bendito seja o Senhor. Só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, do livro de Provérbios, composto, escrito por esse personagem tão marcante do Antigo Testamento, cujo nome é Salomão. A história de Salomão é uma história muito interessante. Eu acredito que você conheça, até você que nos visita hoje. Salomão é filho do rei Davi e tem, por conta do falecimento do seu pai, a incumbência de assumir o trono. Ele é o sucessor de Davi no reinado de Israel. Uma responsabilidade enorme, um peso muito grande, por alguns fatores. Primeiro, ser rei dessa nação tão grande. Segundo, ele está substituindo alguém que foi alguém de muito sucesso, que foi o seu pai, chamado Davi. Uma coisa é quando a gente tem a responsabilidade, ou quando a gente substitui alguém que não está muito legal. Não, irmão, sobe aí, porque esse camarada aí não está legal. O que você fizer demais já vai causar um burburinho grande. Outra coisa é entrar no lugar de alguém que é o top, que é aquele que foi conhecido como o maior rei da história de Israel. Salomão tem essa responsabilidade. Ele tem que entrar no lugar daquele que foi o maior rei até então. Tem isso sobre ele. Ele tem mais um fator que pesa, porque além de estar substituindo um grande rei, esse rei é o seu pai. E aí, querendo ou não, quem é filho de pastor, quem é filho de obreiro, ou quem é filho de alguém que lidera alguma coisa, sabe o quão pesado é isso. As comparações são inevitáveis. Não, mas o teu pai, ele faria assim. Não, mas o seu pai... Salomão tem esse desafio, esse peso. Ele vai assumir o reinado no lugar do seu pai, que foi um rei excelentíssimo. A Bíblia diz que diante desse peso, Salomão ele tem um posicionamento diante de Deus. A Bíblia diz que ele ora, pedindo ao Senhor que o conduza, que o dirija, que o guie. Deus aparece para Salomão e faz para Salomão a pergunta do milênio da história. Aquela mais bem-aventurada que todos nós gostaríamos de ouvir. Salomão, pede-me o que é que você quer. Uma coisa é ouvir isso de um pai, que apesar de com um coração muito bem intencionado, tem restrições orçamentárias ou físicas. Não. Outra coisa é ouvir isso de Deus. Ouvir isso de Deus é ter um cheque em branco para pedir qualquer coisa. Quero que o Londrina seja campeão da Libertadores. Deus está mandando, ele é todo poderoso. Eu quero o pão de açúcar em Joinville. Ele é todo poderoso.
Ele disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montes. Se ele é o Senhor da fé, ele pode fazer qualquer coisa. Salomão, ele acerta na veia, como a gente diz no Rio de Janeiro. Ele diz: Senhor, eu quero sabedoria. A Bíblia diz que Deus concede sabedoria a esse camarada. E ele se torna o homem mais sábio que já houve sobre essa terra. Ele é cheio da sabedoria divina. E a sabedoria divina, ela se diferencia, ela tem características muito próprias. Nós temos uma ideia de sábios, que foi construída até pelos filmes de Hollywood, que o sábio é aquele ermitão, aquele camarada que vive dentro de uma caverna, com as roupas rotas, uma barba enorme, e que tem sempre respostas enigmáticas, falas complexas. Na nossa ideia, esse é um sábio, quando na verdade a sabedoria de Deus é uma sabedoria prática, uma sabedoria que nos ajuda a lidar com as demandas da vida. A Bíblia diz que quando a rainha de Sabá ela vem visitar Salomão, ela fica impressionada porque ela descobre o que é a sabedoria desse cara. A Bíblia diz que ela faz perguntas para ele e ele responde. É uma sabedoria no espaço acadêmico. Ele consegue desvendar os enigmas que ela traz, as perguntas que ela tinha. Só que a Bíblia diz que ela se impressiona também, e isso chama a atenção dela, pela maneira como os servos de Salomão se sentavam. Ou seja, é uma sabedoria que vai muito além do que a cátedra, do que os livros, do que as respostas. Uma sabedoria que ajuda a gente a organizar cada coisa no seu devido lugar. Essa é a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que nos ajuda a lidar com as demandas do nosso cotidiano, que nos ajuda a lidar com as coisas do nosso dia a dia. Esse é o Deus que nós cremos e essa é a verdade da sua palavra. A Bíblia não é um livro apenas para consultas para temas difíceis. A Bíblia é um manual de vida e de prática, onde Deus revela para nós que passo que nós devemos dar a cada decisão. O problema é que nós às vezes criamos uma imagem de um Deus que é um PhD que fala muito difícil. O nosso Deus, embora seja dono de toda a sabedoria, Ele está interessado em nos instruir em todas as decisões, demandas, coisas e desafios que temos pela frente. Quando a gente entende isso, a nossa vida ganha um salto de qualidade, porque a gente começa a buscar em Deus soluções para as coisas maiores até as mais simples. A gente não começa a andar no automático, a gente começa a ter aquilo que Paulo vai chamar de a mente de Cristo, uma mente tão conectada em Deus que faz que a gente decida a partir da maneira como Ele decidiria. Uma submissão e uma obediência a Deus que faz com que a gente peça para que Ele nos dirija nas demandas mais simples. Isso dá para a gente uma qualidade de vida fantástica. Como é que nós estamos guiando a nossa vida? A partir da nossa própria sabedoria, da sabedoria de Deus. Salomão é esse camarada sábio, fantástico, um instrumento nas mãos de Deus. E de tudo aquilo que Salomão deixou para nós de registro, inspirado por Deus para a nossa edificação, vocês escolheram como tema para vocês o capítulo 4 de Provérbios, que é um capítulo interessantíssimo. Ele começa falando sobre como adquirir sabedoria, ele fala dos relacionamentos, e aí ele começa a falar a respeito de algo interessantíssimo, que é vigiar a si mesmo. E ele, no versículo 23, Salomão constrói uma sentença que é fascinante. É o tema de vocês. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Salomão, ele nos aconselha, e o primeiro verbo que ele utiliza na sua fala é o seguinte: sobretudo o que se deve guardar. Salomão, ele constrói essa sentença para nós que é interessante. Ele diz que existem coisas que devem ser guardadas. Ele diz, sobretudo, o que se deve guardar. Em outras palavras, você quer ser bem-aventurado? Você quer ser sábio? Você quer aprender um pouco da sabedoria de Deus? Entenda que existem coisas que precisam ser guardadas. Isso parece tão óbvio, só que dentro do contexto social que nós vivemos hoje, isso é um tanto quanto conflitante. Porque nós estamos vendo hoje, como jovens, a nossa geração é a geração do descartável. Nós somos a geração das coisas descartáveis. O ato de guardar, arquivar, manter, é algo que não faz parte muito da nossa cultura. A gente está acostumado, o nosso copo é descartável, o nosso prato é descartável, aquilo que a gente pega, a gente amassa e joga fora, a gente já compra um produto sabendo que ele tem uma determinada durabilidade.
É diferente, por exemplo, a minha avó, que mora lá no interior da Paraíba. Minha avó tem uma geladeira que, meu Deus do céu, eu acho que foi Dom Pedro I que deu para ela. De tão velha que aquele negócio é. Isso aqui deve trabalhar com gelo da Antártida ainda. É quase movida a manivela. E ai de quem tentar convencer ela a comprar uma nova. Não, essa geladeira aqui é fantástica. Minha avó tem mania de guardar coisas. História. Coisas que ela conserva consigo. Do outro lado eu tenho minha mãe. Minha mãe tem mania de descartar coisas. Quando não era casado, morava com ela. A cada dia eu tinha uma surpresa. Eu não sou uma pessoa tão organizada assim. Então, às vezes, eu anoto um telefone importante num papel que parece lixo. Só que eu sei que é importante. Aquela conta que você vai pegar, você deixa embaixo da mesa. Você sabe que vai pagar ela. O quarto é seu. Minha mãe chegava e tudo que ela via, que ela julgava não ser importante, lixo. Lixo, 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 lixo. Mas, pelo amor de Deus, não vou guardar nada, não quero guardar lixo. Nem um extremo, nem outro. Não é a gente guardar do papel de bala ao... Não, nem tão pouco a gente jogar fora tudo. Salomão diz assim, ei gente, existem coisas que devem ser guardadas. E ele nos estimula a isso, ele nos instrui a respeito disso. Essa cultura do descartável, da gente usar e jogar fora, ela é perigosa porque ela não apenas se infiltra em nós, no nosso relacionamento com as coisas. Ela vai criando em nós uma filosofia. Uma filosofia que é tudo pode ser usado e jogado fora. E a gente esquece que existem coisas que precisam ser guardadas. Essa cultura, ela se impregna nos nossos relacionamentos. A gente acaba desenvolvendo relacionamentos que são tão fúteis. Ou a gente acaba enxergando as pessoas como coisas que podem ser usadas e depois igualmente descartadas. Não gosto de você. Não gosto de você mais não. Não quero mais que você seja meu amigo. Relacionamentos assim. Relacionamentos amorosos. Você tinha antigamente o namorar. Depois passou a ser o ficar. Depois passou a ser o sair. Já estamos no pegar. E a gente não sabe o que vem por aí daqui a pouco. As relações vão se escasseando. Gostei, 5 minutos, 10 minutos, 2 horas, 3 horas, não gosto mais. Pessoas, a gente vai trabalhando com elas de maneira descartável. E isso é algo que nós precisamos retirar da nossa mentalidade. Pessoas não são descartáveis. Há um milagre de Jesus, que é um milagre interessantíssimo, porque é um milagre feito em 2 fases. Aparece diante de Jesus um cego, Jesus estende a mão sobre ele, ministra a palavra, Jesus diz assim, você está vendo, meu filho? E ele diz, Senhor, eu vejo os homens como árvores que andam. Jesus diz, opa, não está bom, vamos dar uma calibrada aí, dar uma pressão nesse negócio. Jesus estende a mão de novo sobre ele e diz agora. Ele diz, agora eu vejo e vejo bem. E Jesus então o despede. Jesus, ele intercepta aquele homem. Depois de tocá-lo pela primeira vez, ele faz uma pergunta e diz assim, o que você está vendo? E a sentença dele é interessante, ele diz, eu vejo os homens como árvores que andam. Essa é uma visão que nós às vezes temos em nós. A gente olha para as pessoas como se fossem árvores que andam, móveis. Qual é o nosso relacionamento com a árvore? Por mais que você seja muito apegado à botânica, dificilmente você ama uma árvore, minha árvorezinha. O nosso relacionamento com a árvore é extrativista. A gente extrai dela sombra. Se ela for frutífera, a gente extrai dela fruto. A gente pega lá a folha para fazer chá. Mas ninguém coloca uma árvore no meio da casa. Não, irmão, não toca, isso aqui é minha árvore de estimação. Ninguém dorme abraçado com a árvore. A gente extrai dela. E o dia que ela começa a secar, o dia que ela começa a desfolhar, o dia que ela morre, a gente simplesmente se desfaz e procura uma outra. Esse homem diz, eu vejo os homens como árvore que andam. Jesus está dizendo, a gente precisa corrigir isso. Nós às vezes nos relacionamos com os outros como se fossem árvores. Eu me aproximo do Paulo, o que eu posso extrair do Paulo? Vou pegar aqui uma sombrinha, ver o que ele pode arrumar para mim. Boa sombra, desse tamanho, meu irmão. Tem sombra pra caramba. E aí, o dia que o Paulo não me serve mais, o dia que o Paulo precisa de mim e eu não mais dele, eu simplesmente o descarto e eu vou procurar outra árvore. Cristo olha para aquele homem e diz, vamos corrigir. Como é que você está vendo agora? Eu vejo e vejo bem. Ver bem não é ver apenas movimentos.
Ver bem é ver fisionomias. Ver bem é perceber necessidades. Ver bem é perceber nuances. Ver bem é estarmos ligados enquanto irmãos. Precisamos guardar pessoas, irmão. Quanta gente que foi tão importante na nossa vida, e a gente se mudou, a gente foi de um lado, a gente foi para o outro, e a gente simplesmente descarta essas pessoas. Salomão diz: ei, existem coisas que vocês precisam guardar. 2, nós precisamos guardar memórias. Nós estamos vivendo hoje a crise da memória. Crise total. A nossa memória, ela passou a ser digital. Digital. A gente não guarda mais nada. Ou quase nada. Irmão, qual é o número do seu telefone? Só um minutinho, irmão. Deixa eu ver aqui. Meu número. Anota aí. A gente não sabe nem o nosso número. Tem gente que, se o computador der problema, ele entra em coma. Porque tudo que ele sabe está lá. Irmão, aquele negócio, só um minutinho, eu vou buscar lá em casa. Não, eu vou entrar na internet. Não, eu tenho salvo numa pasta. A gente não armazena nada. Um irmão me encontrou alguns dias atrás e disse assim: irmão Jorge, tudo bem? O irmão não foi no evento tal, dia tal. Eu disse: irmão, era meu aniversário. O irmão não colocou na internet. Eu falei: irmão me ama, né? Mas o irmão não colocou na internet, a gente não tem como saber. Se não tiver na internet, a gente não lembra. A nossa memória passou a ser digitalizada, se externalizou. A gente não guarda mais nada. E isso é um problema sério. Porque se a gente não guarda memórias, a gente não avança. A gente não cresce. A gente não consegue medir crescimento a partir da memória. Deus trabalha com o povo de Israel o tempo inteiro fazendo memoriais. Para quê? Para que o povo marcasse épocas, lembrasse. Para que o povo na sua caminhada jamais esquecesse daquilo que Deus fez. Memórias são algo extremamente importante, irmãos. O problema é que nós vivemos hoje sem elas. A gente não tem noção mais de tempo. Qual é o grande problema? Isso é um problema da nossa geração atual. Por quê? O problema da memória está ligado ao problema do tempo. Há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás, a gente tinha um tempo marcado de maneira diferente do que é marcado hoje. Você tinha o tempo inicialmente marcado pelo sol. Você olhava o sol se deslocando. E aquilo dava para o povo a noção de tempo, de horas passadas. Meu avô lá no interior da Paraíba até hoje trabalha com esse método. Eu viajei para lá, fui um dia inventar de ir com ele para a roça. Que luta. Que luta. No meio do dia, ele olha para cima e diz assim: vamos almoçar que já são 11 horas. Eu procurei, não tem relógio, não tem celular, não tem nada. Falei: como é que o senhor sabe que são 11 horas? O sol. E você pode conferir que é batata. Certinho o horário. O sol se deslocando, eles vão vendo as horas passar. Depois disso, lá no Egito, se criou uma coisa chamada ampulheta. Aqueles 2 cones de areia interligados que você vira e a areia, ela desce de um para o outro. E aquilo ali passou a ser um instrumento de marcação de tempo. Você olhava e você via o tempo que passou e o tempo que ainda tem. Depois disso, a gente chegou na era, aí um pouco mais perto de nós. Você lembra daqueles relógios de badaladas? Blum, blum. O problema é quando era 11 horas da noite. Aquele treco badalando 11 vezes. Na casa da minha tia tinha um. E aquilo me irritava profundamente. Eu dizia: desliga esse troço. Meu tio dizia assim: não desliga, eu preciso ouvir o tempo. A cada badalada ele sentia que o tempo passou. Você está fazendo alguma coisa, blum, blum, e já são 2 horas. Blum, blum, já são 3 horas. Um tempo auditivo. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que o nosso tempo passou a ser digital. E qual é o problema do tempo digital? Ele não dá para nós uma noção de tempo passando. Você olha para o seu relógio agora e ele vai dar a hora de agora. Ele não diz para você: a última vez que você olhou eram 8h20. Ele mostra só o momento de agora. Então a gente perde a noção do tempo passando. E isso é problemático. Porque se a gente não tem noção do tempo que passou, a gente não arquiva, não armazena aquilo que seria para nós importante.
E é por isso que isso vai se refletir em diversas áreas. Vai se refletir na maneira como nós lidamos com as coisas, vai se refletir na nossa concentração, vai se refletir nos nossos resultados acadêmicos, vai se refletir na nossa fé. Em Lamentações, Jeremias diz, vai dizer para nós, que nós devemos trazer aonde? A memória, aquilo que nos dá esperança. Ele vai dizer que o combustível da esperança é a memória. Se eu não arquivo, se eu não guardo, se eu não armazeno aquilo que Deus fez, eu enfrento cada dificuldade como se fosse a primeira. É importante guardarmos, criarmos memoriais. Na hora das crises que se apresentam, a gente tem em que recorrer. Aparece lá um gigante de Israel chamado Golias. E todo mundo, quem luta com esse cara, quem não luta com esse cara, quem luta com esse cara, quem não luta. Davi aparece e diz assim, eu vou lutar. Aí Saúl diz, já para você tá maluco, rapaz. Você quer morrer novo assim? Ele diz, ô Senhor, eu posso não ter feito nenhuma escola militar, eu não fiz nenhum curso de artes marciais, mas eu lembro do que Deus fez. Um dia eu estava no campo e veio um leão e eu matei. Outro dia eu estava no campo e veio um urso e eu matei. Ele puxa a memória. E a memória faz com que a esperança seja alimentada. Ele diz assim como foi com o urso e com o leão, assim vai ser com esse gigante filisteu. Quantas coisas que Deus fez na nossa vida, a gente encara cada provação como se fosse a primeira. Meu Deus, eu vou morrer! Não vai, irmão. O Senhor que te guardou até aqui é fiel para te preservar até o dia dele, em nome de Jesus. Diga comigo, eu preciso guardar memórias. Preciso guardar. Exercite isso em nome de Jesus. Salomão, ele fala que existem coisas que nós devemos guardar. Só que ele usa um termo interessantíssimo. Ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. Ele vai falar da excelência do guardar. Ele diz assim, de